E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção da atividade da semana passada, que foi a questão 1, 2, 3 e 4, né, que ficou da página 44. Então essas quatro atividades que a gente vai estar corrigindo agora. Na questão 1 e 2 eu vou estar apenas comentando as respostas, tá? Porque são respostas, vamos dizer assim, não tem contas, né? E aí na 3 e na 4 eu vou responder para vocês porque envolve a parte de cálculo. Na questão 1 ele fala assim: no decorrer do século passado, a população brasileira foi praticamente multiplicada por 10. Atualmente, segundo o IBGE, o Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes. E aí ele coloca uma tabelinha aí com... De um lado a gente tem o ano, né? Ele vai colocando os valores dos anos. E do outro lado ele vai colocando a população. Então em 1900 a população era de 17 milhões e 400 mil. 17,4 milhões de habitantes. Em 2010, ele segue até 2010, e em 2010 era de 190 milhões de habitantes. E aí ele vem com três perguntinhas aqui embaixo. Letra A. Na tabela, quais as variáveis que se relacionam? As variáveis são ano e população. Então, de um lado eu tenho ano, do outro lado eu tenho população. Então, essas são as variáveis que eu tenho. Letra B. Qual era a população brasileira no ano de 1980? Mais fácil do que mamão com açúcar, né? Só olhar na tabela, 1980, a população era de 121 milhões,2, ou seja, 121 milhões e 200 mil. Letra C. A cada ano apresentado na tabela está associado mais de uma quantidade de habitantes? Não, para cada ano a gente vê que tem um valor de população. Então, em 1900 era 17,4, é só um valor. 1920, 30,6, só um valor também, e assim por diante. Então, para cada valor do ano, eu tenho um valor diferente na população. Então, essa é a resposta número 1. Na questão 2, fala assim: em cada item será descrita uma relação entre duas variáveis. Determina em cada caso a variável independente e a variável dependente. Então é ver quem depende de quem, né? Então vamos lá, letra A. A altura de um prédio e o tempo necessário para uma pessoa subir pelas escadas até o último andar. Quem é a variável dependente? A altura depende do tempo ou o tempo depende da altura? O tempo depende da altura, então a altura do prédio é a variável independente. E o tempo depende da altura, então ele é a variável dependente. Então vocês vão colocar isso aí. Quem é a variável dependente, quem é a variável independente. O custo de 6 pães e o preço por quilograma do pão. O preço depende da quantidade ou a quantidade depende do preço? Nesse caso, o preço depende da quantidade. Quantos mais pães você levar, mais caro você vai pagar. Então, o preço é a variável dependente e a quantidade é a variável independente. Letra C. O tempo de viagem e a distância entre a cidade de origem e destino. Tempo e distância. Quem depende de quem? A distância depende do tempo ou o tempo depende da distância? O tempo é a variável dependente, vai depender da distância entre as cidades. Se a cidade for perto, vai ter um tempo. Se elas forem mais distantes, vai gastar um tempo maior. Então, o tempo é a variável dependente. Distância, variável independente. Letra D. O valor mensal da fatura de água e a quantidade de metros cúbicos consumidos. O valor depende da quantidade que foi gastada ou o inverso? O valor depende dessa quantidade, né? Quanto mais eu gasto, mais caro vai vir a minha conta de água. Então, o valor é a variável dependente. Letra E. A massa de um objeto e a força necessária para colocá-lo em movimento. Isso aqui vocês vão ver também em física, né? Relação de força e massa. Quanto maior for a massa, mais força eu vou ter que fazer para mover esse objeto. Então, a força depende da massa do objeto. Então, a força é a variável dependente. E aí agora a gente vai falar da número 3, né? Na número 3 ele fala assim, ó, uma locadora de automóveis anuncia uma promoção de aluguel de veículos na qual o locatário deve pagar uma taxa fixa de R$ 79,90 mais uma quantia proporcional à quantidade de quilômetros rodados. Nessa promoção, para alugar a quantia que
Nessa promoção, para calcular, né, a quantia Q a ser paga pelo aluguel de um veículo, utilizamos a fórmula Q igual 79,90, que é o valor fixo, mais 0,88 vezes a distância, né, que é o D. E aí ele fala, na fórmula Q, né, que ele deu aí, qual é a variável dependente e qual é a independente? Dependente, quem depende de quem? O preço depende da distância ou a distância depende do preço? O preço vai ser a minha variável dependente, porque vai depender do tanto que a pessoa vai andar lá nesse carro que ela vai alugar. Então, a quantidade aí ser paga, né, o valor de Q é a variável dependente e a distância é a independente. Letra B. Nessa locadora, qual o preço por quilômetro rodado? Lá pela forma dá pra gente deduzir que é o 0,88, né? Ou seja, 88 centavos. Porque ele fala que o 79 é um valor fixo e isso aqui é o que ele vai pagar por cada quilômetro que ele andar, por isso que está multiplicado vezes a distância. Então, letra B é 0,88 reais ou 88 centavos. Letra C. Quanto pagará uma pessoa que alugar um veículo e percorrer 230 km? Então, vou pausar aqui para eu arrumar o papel para a gente responder. Então, vou usar a fórmula, né? Então, 79,90 mais 0,88 vezes a distância que ele vai andar, que ele me falou aí que é 230 km. E aí agora é só resolver. Q igual 79,90 mais 0,88 vezes 230. Isso aqui vai dar que é 202,40. E somando isso aí, eu vou ter então que esse valor vai ser de 282,3. Então esse é o valor que ele vai pagar aí por ter andado essa distância aí. Então essa é a resposta da letra C, da número 3, né? Na número 4, ele fala assim, ó, um hexágono regular está escrito em uma circunferência de diâmetro x. Ou seja, todo esse tamanho aqui mede x. E aí eu tenho o quê? Que o raio dessa minha circunferência vai medir x sobre 2. Então eu vou escrever ele aqui embaixo, aqui já é uma informação que a gente tem. O raio é x sobre 2. E aí, por que eu tirei essa informação? Toda vez que eu tenho um hexágono escrito dentro de uma circunferência, o que vai acontecer? O lado do meu hexágono aqui, ele vai ser do tamanho do raio lá da circunferência. Então, sempre que eu tiver um hexágono regular inscrito dentro de uma circunferência, hexágono regular que tem todos os lados iguais, e ele está dentro de uma circunferência aqui, ó, inscrito quer dizer que ele está no limite aqui da circunferência. Então, hexágono regular dentro da circunferência, os lados do meu hexágono vai ser a medida do raio. Então, cada lado aqui do meu hexágono mede x sobre 2. E aí ele fala assim, ó, escreva uma fórmula que represente o perímetro do hexágono. Ou seja, agora eu vou calcular então uma fórmula que vai me fornecer o perímetro. Então vamos escrever ela aqui. Então vai ficar assim, perímetro, letra A, né? Perímetro igual. O que eu vou fazer? O hexágono tem 6 lados iguais, então é 6 vezes o valor do lado, que é x sobre 2. E aí eu posso simplificar isso aqui. 6 por 2 dá 3. Então fica 3x. Então a fórmula que vai me fornecer o perímetro, né, desse hexágono é 6x. Então eu vou guardar essa formulinha que a gente vai precisar dela para frente. Só arrumar ela aqui bonitinho. Então P de perímetro igual a 6x. Isso aí é uma função, né? Porque dependendo do valor do x, eu obtenho valores diferentes do perímetro. E aí ele fala assim, ó, letra B. A partir da fórmula obtida no item A, que foi essa aqui, P igual a 6 não, né? 3, gente. Isso é resultado depois de uns 10 vídeos gravados já, dá nisso. Então, é o seguinte. A partir da fórmula obtida no item A, que é o P igual a 3x, calcular o perímetro do hexágono quando? Se o x for igual a 2.
Se o x for igual a 2, então vou ter P igual 6 vezes o valor de x, que é 2. E 6 vezes 2 é 12. 12, nesse caso, centímetro, né? Centímetro não, metros, que lá o x é em metros. Se o x for igual a 12, então vai ter o perímetro igual a 6, gente, que é 3. Tô ficando doido já. Disfarça. Então é 3 vezes 2, que dá 6 metros. Aqui é 3 vezes 12, que dá 36 metros também. Então essas duas respostas aí na letra A. Na letra B, né? Trocando as letras tudo, já ainda bem que tá acabando. Letra C. Qual deve ser o valor de x para que o perímetro P do hexágono seja? Então agora ele vai me dar o valor do perímetro. Então o perímetro aqui é 21 metros. Então qual tem que ser o valor de x? Então eu vou substituir na expressão também. Então vai ficar 21 igual a 3x. Tá multiplicando, passa dividindo. 21 por 3 dá 7, né? E aí então eu tenho que o meu x vale 7. Ou seja, quando o lado do meu o meu lado do hexágono valer x, valer 7, eu vou ter então o perímetro de 21. Letra C, a segunda parte aí, né? Quando o perímetro for 10,2, então o perímetro 10,2 igual 3x. Tá multiplicando, passa dividindo. 10,2 dividido para 3. Isso aqui eu vou ter que o meu x vale 2,4. Então, 2 não, 3,4 metros, né? Então essa foi a correção aí da número 4. Nesse vídeo é só isso, pessoal. Essa semana a gente vai continuar falando de função, a gente vai falar de produto cartesiano. Então a partir da próxima aula já é um novo conteúdo. Ainda dentro de função, né? A gente teve uma noção aí de função. E agora a gente vai entrar na parte de produto cartesiano. A gente vai aprofundar esse estudo de funções. Como eu disse, né? A gente já tinha visto função no nono ano. Agora no primeiro ano a gente vai rever função de primeiro e segundo grau, né? Função quadrática. E aí a gente vai aprofundar esse estudo. E uma parte desse estudo, uma parte desse aprofundamento é o próximo conteúdo que a gente vai ver, que é a parte de produto cartesiano. Então por hoje é só, até mais. Bons estudos para vocês, boa semana.